Vamos lá, galera. A revisão de liderança é rapidinho. Como não deu para concatenar os tempos aí de todo mundo, então, para seguir adiante, eu vou manobrar aqui a parte de liderança. Bom, sobre liderança. Em liderança, o mais antigo exerce dois papéis, a saber, o de chefe e o de condutor de homem. Aí o de chefe tem isso aqui, ó. Prevalece a autoridade advinda da responsabilidade que é atribuída à função associada àquela decorrente do seu posto ou graduação. Então, quando o cara fala em chefe, tem que ter a ver com função, posto e graduação. Agora, já a parte de condutor de homens, não. O condutor de homens é o líder e ele tem que ter a característica e a capacidade de influenciar e inspirar pessoas. E isso tem a ver com fazer com que as pessoas façam ações como para a instituição, como se fosse para elas próprias. Bom, nesse sentido aparece um outro conceito, que é o conceito de comandar, que diz o seguinte: comandar é exercer a chefia e liderança, a fim de conduzir eficazmente a organização do cumprimento da missão. Ainda sobre a liderança, a gente tem a questão da liderança como um processo dinâmico e progressivo de aprendizado. Ter atenção aí, dinâmico progressivo tem a ver com aprendizado, não é a mesma coisa que simultâneo e complementar. Simultâneo é que ele acontece ao mesmo tempo, chefia e liderança, e complementar porque eles complementam um ao outro. Então, se tiver a ver com aprendizado dinâmico e progressivo, e se tiver a ver com os processos em si, eles serão simultâneos e complementares. Agora, ter atenção é o seguinte: quando você fala em influenciar, pensa o seguinte, tem estreita relação com os valores éticos e morais, e morais da instituição. Agora, sobre os agentes da liderança. Quanto aos agentes da liderança, a gente tem líder, liderados e a relação entre eles. Não confundir com os fatores da liderança, porque fatores da liderança tem líder e liderados, porém vai acrescentar a comunicação e a situação. Bom, então, nesse sentido, entre agentes da liderança e fatores da liderança, líder e liderados estão sempre presentes. E a relação somente nos agentes da liderança. E o que sobrou foi a comunicação e a situação, que faz parte dos fatores da liderança. A comunicação, ela diz o seguinte, que o líder, para se comunicar perfeitamente, ele deve ser claro e escolher com cuidado as palavras. É claro que as palavras que o líder escolhe devem significar a mesma coisa para ele e para os seus liderados. Quanto ao líder, o líder ele atua como elemento modificador do comportamento de seus liderados e subordinados. E ainda, sobre o líder, ele tem que ter o conhecimento das necessidades e motivações dos liderados. Isso é um fator essencial para o exercício da liderança. Agora, sobre a situação. Bom, quanto à situação, o líder, e a gente já está falando de fatores da liderança, tá? O líder precisa conhecer a dinâmica da liderança e aplicar esses conhecimentos como guia para cada situação em particular. Agora, sobre a comunicação, é um processo essencial à liderança. O líder, por meio dela, coordena, supervisiona, avalia, ensina, treina e aconselha seus subordinados. O líder faz tudo por meio da comunicação. E por último, ela aumenta ou diminui o vínculo das relações pessoais, cria respeito, confiança mútua e compreensão. Agora, sobre os processos de influenciação do grupo. A saber, nós temos três: filosóficos, psicológicos e sociológicos. Dentro dos filosóficos, a gente tem que entender que ele é relacionado ao senso crítico, aos valores éticos da instituição, aos valores morais e a axiologia, que é a teoria dos valores, está dentro dos processos filosóficos. E lembrando, sempre profundamente ligado aos valores éticos e morais. Bom, dentro dos filosóficos tem a tomada de decisão e o exame da situação. Se na questão falar em tomada de decisão, exame da situação e também agregar valores como honra, honestidade e amor à pátria, que são valores universais, ele vai estar falando de filosóficos. Agora, quanto ao aspecto psicológico. Já o aspecto psicológico, ele tem que ter três características essenciais. Ele tem que ter
o conhecimento profissional, o autoconhecimento e o conhecimento dos seus subordinados. Para isso, ele tem que entender o comportamento e a mudança de valores e de atitude dos seus subordinados. E isso vai ter a ver com embasamento prático teórico de influenciação de pessoas, onde a psicologia é ferramenta fundamental como embasamento prático e teórico. Então, preste atenção, embasamento prático teórico, ele está falando de psicologia. Agora, processos sociológicos. Antes de tudo, sociologia tem a ver com cultura, subcultura e com os processos sociais em si. Dentro da liderança, nós temos 3 processos sociais: a cooperação, a competição e o conflito. A cooperação é quando o indivíduo procura trabalhar em conjunto. É a forma ideal, mas nem sempre é possível de se alcançar. Já a competição, não. A competição é aquela que estimula, tem como característica estimular, desencorajar e hostilizar. Luta por recompensa limitada é diferente de exacerbação por eliminação. Quando você fala em eliminação, você está falando de conflito. Quando você fala em luta, em superação dos rivais, aí você está falando da competição. Por quê? É a luta quando a oferta é limitada, e essa oferta geralmente é dinheiro, poder, status, e é muito exercida. Há uma recompensa na superação dos seus rivais. Isso aumenta a produtividade, entretanto, desencoraja os esforços daquelas pessoas que são habituadas a fracassar. Causa, é claro, hostilidade no grupo e pode se transformar em um conflito. Agora, o conflito é a exacerbação da competição, ou seja, a competição perdeu o controle. A recompensa ela é obtida através da eliminação dos competidores. Ela tem características como violência, ressentimento, desvios dos objetivos mais claros do grupo, mas também tem um efeito agregador, como à medida em que ela obriga a autocrítica e ao grupo a procurar novas políticas de ação. Agora, sobre os estilos de liderança. Bom, dentro dos estilos de liderança, a gente divide ele em 3 eixos: grau de centralização, tipo de incentivo e foco do líder. Dentro do grau de centralização de poder, ela fica subdividida em centralizadora, democrática e delegativa. Centralizadora. Nesse estilo de liderança, a pressão é contínua, ela é muito utilizada em situações de combate, mas ela causa uma certa resistência, que a gente chama de resistência passiva. E, é claro, desinteresse pelos problemas pessoais do grupo. O líder caga por o que está acontecendo para os seus liderados. E também tem uma característica de inibir a iniciativa. Já a democrática é um pouco diferente. Embora o líder deixem as pessoas opinarem, os subordinados opinarem a respeito da FANA ou dos assuntos do grupo, ele não vai abrir mão da sua autoridade formal. É claro, a decisão sempre tem que ser dele. Ela é muito utilizada em situações de Estado maior. O êxito desse estilo de liderança democrática, ele vai depender do conhecimento técnico do grupo e do líder. E ainda assim, o seu grupo ele tem a capacidade de funcionar quando o líder não estiver presente. Mas tem que ter o cuidado seguinte: se o chefe for um chefe inseguro, ele pode acabar sendo conduzido pelo grupo. Aí tem aquele mnemônio, demo em coca, que significa o seguinte: demo de democrático, em de engajamento e motivação do grupo, co de conhecimento técnico, profissional, e K, características pessoais do grupo. Isso aí é um mnemônio para você abater as questões que relacionam-se ao estilo democrático, demo em coca. Aí esse estilo de liderança ainda tem a ver com a satisfação pessoal do grupo, que por consequência é realimentada
positivamente através do sentimento de contribuição. À medida que o liderado vai contribuindo para o grupo, ele se sente satisfeito. Isso aí significa uma realimentação positiva. Agora, quanto aos tipos de incentivo, a gente tem a transacional e a transformacional. A transacional é aquela característica do alfa-alfa. Ele procura o erro, mesmo que esteja perfeito, ele continua procurando o erro para mudar uma vírgula sequer, para dizer que está corrigindo e está tendo uma certa gerência sobre o assunto, né? As recompensas são de natureza econômicas e psicológicas, é uma administração em forma de exceção e procura desvios de maneira que possa corrigi-los. Já transformacional é um pouco diferente, ela é transformacional, transforma, muito utilizado em situações de pressão, crise, mudança. Olha só. Transformacional, mudança. Pressão, crise, mudança. Se transforma, muda. Então, quando você vê na questão, em situações de pressão, crise e mudança, é transformacional. Mas aí vem aquele mnemônio que eu falei para vocês no outro encontro. Traz cocainês, traz de transformacional. E o cocainês a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Sobre o foco do líder. O foco do líder ele pode ser direcionado à tarefa, que aí ele é autoexplicativo, uma questão desse tipo, se cair, vocês são perfeitamente capazes de eliminar. E o outro que é a liderança voltada para o relacionamento, que essa liderança é muito útil em situações de tensão, frustração, desmotivação e insatisfação do grupo. Estou pausando esse vídeo aqui, a gente continua no próximo vídeo com liderança transformacional, que aí eu vou falar do traz cocainês, como prometido. Bora.